Graça e paz, meus amados alunos, muito boa tarde. Hoje, dia 4 de março, é isso? Dia 4 de março, nós estamos em nossa aula de catecismo, falando sobre as lições 31 e 32, uma sequência de trabalhos, né? Sobre o sacramento do altar. Esse é o nosso tema principal nesses dias. E nós já fizemos a primeira parte dessa aula quando nós conversamos sobre a origem da Santa Ceia e o que seja a Santa Ceia, né? Deixa eu me posicionar melhor aqui. Isso, assim. A origem da Santa Ceia e o que é a Santa Ceia, né? Pegando os tópicos 1 e 2. Hoje nós vamos falar sobre os tópicos 3 e 4 e passar, então, às atividades, né? Quem é digno de estar na mesa do Senhor? Esse é o ponto principal e eu gosto de fechar essa aula, então, como nós viemos falando, trabalhando lentamente esse assunto. Vocês, meus alunos, já sabem, aí tem tarefa de casa. A tarefa de vocês é construírem, responderem ao questionário cristão de preparação à Santa Ceia, né, com as suas palavras, tomando por base o que temos lá exposto no catecismo, também o que tem exposto nas demais lições e até mesmo a Escritura Sagrada. Para dar continuidade aqui ao nosso momento, eu quero convidar vocês para orarmos juntos, né? Invocarmos o santo nome do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai querido, toma-nos em tuas mãos. Dá-nos por tua palavra a segurança de saber que tu estás conosco todos os dias, de modo muito especial em torno do teu sacramento, e que nós sejamos encontrados dignos, Senhor Deus, em todo momento para nos achegar à tua ceia. Dá discernimento a esses alunos, condições de ouvir, compreender e confiar na tua palavra, pois a tua palavra oferece o poder suficiente para que pão e vinho sejam juntos o verdadeiro corpo e sangue de ti, ó Salvador Jesus. É em tua presença que nos achegamos, por tua graça é que nos apresentamos perante o Pai. Amém. Amém, pessoal? Amém. Amém. Muito bom. Então vamos lá, já falamos sobre a origem, né, na última aula. O que seja a Santa Ceia, também já falamos sobre isso, né? E vamos hoje conversar sobre o proveito, né? Que proveito há neste comer e beber? Ou seja, o que eu estou ganhando com isso? Que benefícios eu tenho nesse comer e beber que Deus me oferece, né? Aqui tem uma orientação para nós. Né? Diz ali o que diz Lutero no seu texto. Ezequiel, pode ler bem alto para nós? Por favor. Isto nos indicam as palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Por estas palavras nos são dadas no sacramento a remissão dos pecados, vida e salvação. Pois onde há remissão dos pecados, há também vida e salvação. Isso. Lutero está bem claro ao dizer para nós, está bem seguro, né, que o que nós recebemos no sacramento do altar é o que Cristo promete. É o que Cristo garante. Ele não quer mais nem menos do que isso. Ele quer e nós queremos ficar e receber o que Jesus está nos oferecendo. E ao recebermos com confiança, né, que na Santa Ceia está me oferecendo perdão de pecados, Lutero entende, né, que juntamente com o perdão dos pecados, ou seja, aquele que é perdoado de seus pecados, tem conjuntamente vida e salvação. Tá? Só quem tem a vida eterna é aquele que foi perdoado pelo Senhor. Só quem está salvo é aquele que foi perdoado pelo Senhor. E isso, né, esse perdão, é ofertado na Santa Comunhão. Muito bem. E quais são os textos que a gente tem para discutirmos isso, né? Em Mateus capítulo 26, dos versículos 26 a 28, que nós estamos lendo, tem o texto aí, né? Vocês estão acompanhando também em seus cadernos. Diz: Cristo derramou o seu sangue na cruz para salvar os pecadores. Todos os que participam da Santa Ceia confiam em Jesus
são assegurados de que seus pecados são perdoados. Ele nos garante quando diz, dado e derramado em favor de vós para a remissão de pecados. Quem tem perdão dos pecados tem também a vida e a salvação eterna. Tá? De novo, repito, né? Onde é que está o poder e o benefício da Santa Ceia? Repousa sob as palavras de Jesus. Tá, pastor, e essa palavra de Jesus tem toda a garantia, tem toda a validade? Aí eu devolvo para vocês. Você acha que a palavra de Jesus, ela tem poder e validade para tornar real o que ele está afirmando ali na Santa Ceia? Quero ouvi-los. Quero ouvi-los. Jesus tem poder para tornar o pão e o vinho corpo e sangue? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Que garantias você tem disso? Ué, tá na Bíblia, né? Pastor, uma pergunta. Uma pergunta. Só um pouquinho, Ezequiel vai responder aqui, mas eu preciso que você responda alto que o ventilador está atrapalhando. Ou bota ele mais fraquinho. Mais. Agora pode falar bem alto. Na tentação de Jesus, o diabo tenta Jesus falando para ele transformar a pedra em pão. Sim, sim. Então o diabo sabe que Jesus é capaz de transformar pedra em pão. Né? O diabo não duvida do poder de Jesus, é isso que Ezequiel está trazendo. Né? Ele sabe, na tentação ele provoca, lógico, né? Não era simplesmente no sentido de que, eu sei lá que você consegue mesmo, não. Ele queria, com isso, provocar Jesus para duvidar da sua identidade. Esse, nós falamos disso há 2 semanas, esse é o tópico, né? Como o diabo tenta, ele busca inserir dúvidas onde há a certeza que a palavra de Deus traz. Lembremos, quando nós falamos sobre isso, o Ezequiel trouxe essa lição, acho que é muito importante a gente falar. Justamente na queda de Adão e Eva em pecado, como é que o diabo derrubou os dois, né, do estado de santidade? Questionou. É certo que se comeres dessa fruta, morrereis? Ou seja, será que é verdade? Ora, Deus havia dito. E se Deus havia dito, pressupõe-se que ele tem toda a sabedoria, que ele tem todo o conhecimento, que ele não mente. Que a sua palavra não é meia palavra ou meia verdade. Ou é ou não é. Então, nesse caso, o diabo sabia o que Deus havia falado, mas ele plantou a dúvida no pensamento, no entendimento, no coração de Eva e também depois de seu esposo Adão. Quando nós, né, plantamos dúvida no nosso coração acerca do que diz a palavra do Senhor, do que o próprio Jesus nos afirma, então, na Santa Ceia, né, nós estamos dando oportunidade para quem? Não para Cristo, mas para o adversário, o inimigo de Cristo, o próprio diabo. Né? Isso não é, bem claro, isso não é brincar com coisa digamos, exagerar. Não, isso é coisa real. Isso é coisa séria. Né? Isso não é ser, pastor, o senhor está sendo muito polêmico. Não é. Nós temos confirmação na Escritura. O Ezequiel trouxe um exemplo muito bom. Na tentação, o diabo provoca, embora ele saiba que Jesus tem o poder de transformar, ele provoca para colocar em dúvida a identidade, o que o Pai já havia dito sobre Jesus lá em Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3, no final do capítulo 3 de Mateus, quando Jesus é batizado por João Batista, vocês têm isso na Escritura, né? O céu se abre e o Pai aparece, né? O Espírito Santo aparece como uma pomba e o Pai surge com uma voz. Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria.
Ora, é um testemunho público para todos, também para Jesus. Este é o meu filho. E aí, no capítulo 4, o que o diabo faz? É verdade que você é filho de Deus? Se és filho de Deus, se és filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Ali, se ele duvida que de fato era filho de Deus, ele faria. Cairia naquele teste, naquela prova. Né? Então, essa é a chave. Mas voltando ao que Ezequiel colocou, também é verdade. Né? Fica claro, assim, tem indícios ali de que mesmo o diabo sabe do poder de Jesus de transformar até mesmo pedra em pão. E o pão, o corpo, para nós cristãos, confiamos nele, isso não é uma dúvida, um questionamento para nós. Né? Agora sim, Gabriel. Não, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Se alguém que não fez o catecismo pode tomar Santa Ceia? Não. Ok. Não pode, Tipo, né? mesmo se ela souber de todas as coisas da Santa Então, Ceia. mas aí o catecismo eu tenho duas modalidades. Por exemplo, eu fiz um catecismo para adultos com seus pais. Ah, sim. Certo? Então, alguém que não tem instrução alguma, aí sim. Alguém que não tem instrução bíblica pode participar da Santa Ceia? Não. Não. Mas Entendi. se ele passou por uma instrução bíblica de adultos, pode? Pode. Se ele passou pelo catecismo como adolescente, pode? Pode. Entende o que eu quero dizer agora? Entendi. Beleza. Vamos continuar aqui. Deixa eu sair de ladinho. E o ponto 4 aqui. Por que devemos participar... Oi. Eu vou ter que sair um pouquinho para eu resolver uma coisa aqui, mas já volto, tá? Tudo bem. Não sai da sala, não. Só fecha aí o microfone. E quando você voltar, você dá um oi que eu quero te fazer perguntas. Tá bom. Continuando, meninos. Por que devemos participar da Santa Ceia? Pode ler aí para nós, Gabriel? Sim. Porque Jesus ordenou que assim o fizemos. Porque ele nos prometeu dar grandes bênçãos na ceia. Porque precisamos do perdão para sermos salvos. Para recebermos a certeza pessoal do perdão. Para a nossa fé ser fortalecida. Para progredirmos na vida cristã. Isso. Esses são alguns motivos pelos quais nós precisamos ou devemos participar da Santa Ceia. Né? Progredir na fé e na vida cristã, né? É algo que talvez você vai dizer assim, mas como é que eu estou confirmando isso na Bíblia? Né? Ora, se o Senhor te garante o perdão dos pecados e Ele te coloca na mesa, né, como um filho, como alguém que Ele ama, naturalmente vai surgir no nosso coração o desejo de servir, de colocar os nossos dons a serviço do Senhor. E isso significa crescer, progredir na fé, progredir no serviço da vida cristã. Tá? Então, devemos participar porque há promessa de galardão, de recompensa da parte do Senhor. Certo? Tudo bem? Certo. Tudo bem, Ezequiel? Sim. Pode ler de novo, Ezequiel, esse texto aí bem alto para nós? O comer e o beber, em verdade, não as podem efetuar, mas sim as palavras. Dar e derramar em favor de vós para a remissão dos pecados. Estas palavras, juntamente com o comer e beber, são a coisa principal no sacramento. E o que crê nessas palavras tem o que elas dizem e expressam. Expressam a saber, remissão dos pecados. Isso, né? A pergunta é, como pode o ato físico do comer e beber efetuar tão grandes coisas? Quais grandes coisas? Aquilo que nós acabamos de ouvir. Perdão de pecado, certeza da reconciliação, né? Deixa eu voltar aqui para a gente... Ó, o que nos é ofertado na Santa Ceia? Né? Grandes bênçãos, oferecer o perdão, né? Receber a certeza do perdão dos pecados, receber a certeza, né, do perdão pessoal. Oi? Vida e salvação. Vida e salvação, né? Então,
Que garantias eu tenho disso? Como ele está colocando ali. Que coisas grandes pode efetuar? Como é que eu sei que isso pode acontecer? Não é porque eu estou comendo. Ali ele vai dizer, o comer e beber, na verdade, não pode efetuar. Né? Por quê? Que a gente vai chegar mais à frente. Quando vai dizer no texto lá de 1 Coríntios capítulo 11, né, o apóstolo Paulo alerta porque algumas pessoas estavam participando da Santa Ceia de maneira leviana e ao invés de receber a bênção, eles estavam recebendo o juízo de Deus, punição do Senhor. A gente vai voltar para o texto, eu vou mostrar para vocês no texto. Né? Mas isso que ele quer dizer. Só porque eu estou comendo e bebendo o corpo e o sangue de Cristo na ceia, não é garantia de que eu estou recebendo bênção. Porque se eu como e bebo com uma compreensão equivocada, né? Se eu como e bebo sem levar a sério o que de fato Jesus está me ofertando ali, eu estou recebendo maldição e não bênção. Conseguem compreender isso? Sim, Ezequiel? Sim. Tá. Bom, continuando aqui nossa fala. Vamos lá. Quem é digno de estar à mesa do Pai? Né? Esse é o primeiro aspecto, né, que vai colocando ali, de quem é que pode chegar na mesa do Senhor. Né? Vamos ler esse texto então? Podem abrir suas Bíblias aí, eu peço, por favor. Lucas 15, 11 a 32. Quando vocês vão tentando abrir aí, eu vou tentar botar o texto aqui para nós. Lucas 15, 11 a 32. Procurando isso aqui, ó. Estamos vendo junto a mesma coisa? Me ajudem aí. Sim ou não? Tá me vendo aí, Ezequiel? Sim. Tá vendo o que eu estou vendo aí? Sim. Ok. Então, ó, nós temos aqui no texto Lucas 15, 11 a 32, tá? O que está dizendo para nós? Essa é a parábola do filho perdido. Jesus contou essa parábola quando ele estava em volta estava rodeado de fariseus e pessoas consideradas de má fama. Pessoas que haviam abandonado, né, a igreja, ou abandonado uma vida religiosa, né, que havia abandonado Deus. E Jesus conta essa história. Né, vai dizer o seguinte, ó, certo homem com 2 filhos, o mais moço disse ao pai, Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. O pai então repartiu os bens entre eles e, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o pai. E arrumando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o pai lhe disse, e o filho lhe disse: Pai,
Pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí olha a resposta do pai. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho ficou indignado, não queria mais entrar. E saindo o pai procurava convencê-lo a entrar, mas respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então esse aqui é o nosso texto, né? Esse é o nosso texto, conforme a gente tem ali. Quem é digno de estar à mesa do Pai? Essa é a pergunta. Tem a ver com Santa Ceia? Tem. Tem sim. Estar à mesa do Pai. O que nós temos ali em nossa tela? Ó, quem consegue ler aí para nós? Opa. Consegue ler isso aqui, ó? Bem alto. O filho mais novo saiu de casa contra a vontade. Não dá. Não dá? Foge. Não dá. O filho mais novo saiu de casa contra a vontade do pai, gastou o seu dinheiro e depois ficou na miséria. Arrependido das coisas erradas que ele havia feito, resolveu voltar para a casa do pai. Tinha esperanças de que o pai o receberia de volta no lar. Nós somos filhos desobedientes, né? Deixa eu ver se é isso que está aparecendo ali. Não, não é. Tá. Deixa eu mexer aqui. Calma aí. Pronto. Agora sim, né? É isso? É. Aí ele traz, né, o texto. Nós também somos filhos desobedientes. Quando fugimos da casa do nosso pai, nós nos tornamos como aquele rapaz. Desobedecemos à vontade do Senhor. E por causa de Jesus, o Pai sempre está pronto a receber cada um de nós e faz isso em torno da sua mesa. A Santa Ceia nos garante que Deus nos ama e nos perdoa sem merecermos o seu amor e o seu perdão. Tá? Então, quem é digno de estar à mesa? Vocês são capazes de responder? Ezequiel. Quem é digno de estar à mesa? Quem tem entendimento. Oi? Quem tem entendimento. Quem tem entendimento. O que mais? Gabriel. Quem é digno de estar à mesa? Tem todos os ensinamentos sobre a Santa Ceia, né? Tipo catecismo, ou aquele negócio lá que meus pais fazem. Isso. Mais que isso, também aquele que está arrependido. Tá? Quando nós estamos no culto, a primeira parte do culto, o que o pastor faz? O pastor pergunta a vocês: você reconhece os seus pecados? Você está ciente da gravidade desses pecados?
Você está disposto a corrigir a sua vida e não cometer os mesmos erros? Né? Então, diante dessas perguntas, quando a minha resposta honesta e sincera é sim, eu estou arrependido, sim, eu confio no perdão e sim, eu desejo viver essa nova vida pelo poder do Espírito Santo, né? O pastor confirma perante Deus e perante você, os teus pecados estão perdoados. E perdoando os nossos pecados, nós somos esse filho que se achega à presença da mesa do Pai. Nós estamos convidados para estar na mesa, né? Por isso é o ponto da gente dizer com alegria, né? Quem é digno de estar à mesa do Pai? Aquele que reconhece os seus pecados e volta arrependido na presença do Senhor. Esse é digno de permanecer na mesa, tá? Olha aí, que interessante esse texto de Lutero. Ezequiel, pode ler, por favor? A pergunta também. Quem recebe dignamente este sacramento? Jejuar e preparar-se corporalmente é, sem dúvida, boa disciplina externa, mas verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que tem fé nestas palavras: dar e derramar em favor de vós para a remissão dos pecados. Aquele, porém, que não crê nestas palavras, ou delas duvida, é indigno e não está preparado, pois as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. O que ele quer dizer aqui? Deixa eu voltar, né? Ele quer dizer aqui, as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Ou seja, Jesus Cristo entrega o seu corpo, o seu sangue, dado e derramado em favor de vós, ou por vós, né? Isso é o presente do Senhor Jesus. Agora, se eu não acredito, se eu duvido dessas palavras, ou se eu tenho uma interpretação diferente daquilo que Jesus colocou, eu estou digno de preparar, de participar? Não, não estou digno. Porque, no mínimo, eu não estou levando a sério o poder do Senhor Jesus. E é por esse motivo que eu digo, se você duvida, se você não crê, não participe. Porque você não apenas deixa de receber a bênção, mas você recebe no lugar da bênção o próprio juízo do Senhor. Tá? Aí ele fala sobre jejum e preparação. Alguém de vocês sabe o que é jejum? Vou ficar sem comer. O jejum é uma lei da igreja? Não. Sim ou não? Acho que não. Não. O jejum não é uma lei da igreja, tá? O jejum é um exercício espiritual. Como assim, pastor? É o corpo que passa fome? Sim. Um exercício espiritual, porque nós, ao nos determinarmos a fazer um determinado jejum, ou seja, abster-se de algo que te faz falta, algo que você vai sentir necessidade. Por exemplo, um ótimo jejum para esse tempo de quaresma é abrir mão do celular por uma semana. É um bom jejum? Eu acho que sim. Mas é difícil. Ah, por que é difícil? Porque o celular tá muito recorrente nas nossas vidas hoje em dia. Exatamente. Porque, tipo, tem gente que trabalha usando o celular. Por exemplo, minha mãe, né? Então, tipo, ela não ficaria uma semana sem usar celular. Pois é, no caso dela, ela é uma necessidade de trabalho, né? Mas vocês estão em crescimento. Poderiam abrir mão de uma semana do celular para que vocês percebam como que a vida de vocês gira e funciona bem sem o celular? É importante, né? O preparo corporal. O preparo corporal é no sentido assim, eu estou indo para a casa do Senhor, como é que eu vou? Como é que eu vou me portar? Ai, estou indo para a igreja. Ai, porque eu não levo minha cama nas costas, né? Ai, aquele lamento, aquela situação penosa. Imagina, se você vai receber um amigo teu e ele chega na tua casa desse jeito, reclamando porque ele teve que
não pôde dormir, porque ele teve que sair cedo, né, porque ele não está podendo viver as coisas que ele gosta, mas tem que ficar na sua casa. Você vai querer recebê-lo? Sim ou não? Se eu vou visitar o Ezequiel na casa dele, e aí eu chego lá, estou emburrado, eu não quero conversar. Por quê? Eu queria jogar videogame, mas a internet não está funcionando. Aí não quero brincar, não quero ir pro pátio, não quero fazer as coisas, não quero fazer um quebra-cabeça, não quero fazer um jogo de tabuleiro. Não, eu queria ver joguinho na internet. É justo eu estar na casa dele com esse espírito? Sim ou não? Não. Não, não é justo. Não é justo, né? Então, se nós percebemos nas relações humanas, tá? Em que as pessoas, por mais que se gostem, não pode se comparar ao amor de Deus. Então imagina Deus quando nos recebe, quando a gente vai para a igreja, chega lá de cara amarrada, né? Não escovou dente, não limpou os olhos, tendo condições de fazê-lo. Entendam bem. Pastor, chegou um pedinte da rua, chegou alguém que está numa situação de necessidade extrema, essa pessoa não tomou banho, essa pessoa não lavou o cabelo, essa pessoa não cuidou dos dentes, né? Ela pode entrar na igreja? Pode, deve. Né? Deve ser assistida também pelos da igreja. Isso é importante, isso mostra amor cristão. Porque eu amo porque Deus me coloca essa pessoa na minha frente. Não porque eu posso utilizá-la para ganhar alguma coisa de Deus. Entendeu? Então esse é um ponto extremamente importante. Quem é digno de receber dignamente o Santo Sacramento? Pode ler para mim, Gabriel? Sim. O poder da Santa Ceia é simples. O simples comer o pão e beber o vinho não dão as bênçãos da Santa Ceia. Quando Jesus instituiu este sacramento, ele disse: dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. São estas as palavras que dão poder à Santa Ceia e colocam nela as bênçãos. Conseguiu entender o que o Lutero está querendo propor a nós? Né? O que dá poder à Santa Ceia é a palavra de Jesus. Por isso, questionar a palavra, questionar assim, de colocá-la em dúvida, né? Não recebê-la como palavra de Deus, palavra criadora, é colocar em risco, em xeque, né? Em questão, a sua oportunidade de ser abençoado. Eu coloco a minha bênção de lado quando eu duvido de Jesus, que está me oferecendo a Santa Ceia. Né? Ezequiel, pode ler para nós? Quem recebe o proveito na Santa Ceia? O proveito da Santa Ceia recebem somente aqueles que creem na promessa de Cristo, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Recebemos proveito ou as bênçãos da Santa Ceia pela fé nas palavras de Cristo, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Olha que interessante, né? Ele está reforçando aqui para nós. Significa que se eu fizer a Santa Ceia e não usar as palavras de Cristo, né? nem dá para pensar uma coisa dessa. Não dá. Né? Ou seja, quando é dito, Jesus afirma. Né? É como o próprio Cristo ali, junto com o pastor, proferindo essas palavras de novo para nós. Tá? Continuando aqui, agora pode ler, por favor, aí, Gabriel? Pastor, uma pergunta. Pode perguntar. A gente poderia fazer uma Santa Ceia em casa? Não poderia. Não poderia. Porque a Santa Ceia é algo que Jesus deixou para que os apóstolos instituíssem. Tá? Então, os apóstolos, e aí aqueles que estão sob ordenação, no caso, os pastores, né, que recebem o chamado, que estão ordenados... Oi? Só se o pastor estiver na casa. Tá. Ezequiel diz assim, se o pastor estiver na casa e ele decidir, né, e a gente é reunido num culto doméstico, podemos ter a Santa Ceia? Podemos. Mas a pergunta do Gabriel é, ele, na casa dele, com a família dele, pode fazer Santa Ceia?
É isso, Gabriel? Sim, isso aí. Isso aí. Então, não. Né? Mas e se não existisse mais nenhuma igreja no mundo? Muito boa a tua pergunta. Se não existisse nenhuma igreja no mundo, alguém precisaria tomar Santa Ceia? Eu acho que sim, né? Porque se tivesse um cristão no mundo, ele teria que fazer essa pessoa. Eu acho. Se só houvesse um cristão. É. Aí essa é uma situação de hipótese. É muito difícil isso acontecer, Muito né? difícil, muito difícil. Por que eu estou dizendo? Porque assim, a Santa Ceia, diferentemente do batismo, tá? Ela é algo realizado e oferecido de cristão para cristão. Não tem chance, ou, né, é exatamente isso. Não se dá a Santa Ceia para quem não é cristão. E ser cristão, nesse caso, de um modo muito específico, é confiar nas palavras de Jesus e não duvidar delas. Tô claro? Sim. Sim. Quem confia nas palavras de Jesus é um pequeno Cristo, né? Recebe as bênçãos de Jesus e, dentre elas, também a Santa Ceia. Bom? Muito bem. Pode ler, Ezequiel? O uso correto da Santa Ceia. A Santa Ceia é muito importante para o cristão por causa das bênçãos que Jesus oferece nela. Cada vez que participamos da Santa Ceia é uma ocasião especial para nós. Por isso, a Santa Ceia deve ser usada de maneira correta por nós. Isso. O que significa ser usado de maneira correta? Pra vocês terem uma ideia, há muito tempo atrás, muito tempo não, quando eu era criança ainda, né? Então isso aí há cerca de 30, 35 anos atrás, a Santa Ceia, em muitos lugares da nossa igreja, ela era oferecida uma vez por mês. Em outros lugares, ela era oferecida 3 vezes ao ano, em épocas, né, muito específicas assim. Por quê? Porque haviam poucos pastores, né? E os pastores faziam um grande rodízio. Tem histórias, vocês verão isso em outro momento, né? Tem histórias de pastores nossos que andavam dia e dia em cima do lombo de um cavalo. Ainda hoje há pastores que trafegam dias e dias dentro de barcos, que escrevem os seus sermões dentro dos barcos, porque não tem condições, né? Não tem igreja perto e não tem pastor perto. Então, para que ele possa levar a Santa Ceia, para que ele possa preparar e oferecer a Santa Comunhão, demanda dele um tempo exagerado, como esse. De passar dias, às vezes assim, não chega a ser uma semana, às vezes meia semana, vamos dizer, para chegar em outra congregação e poder pregar de novo. Então é algo muito sério. E aí, quando nós temos hoje na cidade um pastor disponível e a cada culto, a cada domingo, nós temos a Santa Ceia, é ou não é um privilégio? É ou não é? Ter a Santa Ceia à nossa disposição. É um privilégio. É um privilégio, né? Então, por isso que o texto fala ali, ó, o uso correto da Santa Ceia, né? É importante que nós reconheçamos as bênçãos que Jesus oferece e que sempre que possível nós busquemos participar da Santa Comunhão. Tá? Por isso que ele coloca bem claro esse ponto. Gabriel, pode ler aí na tela, por favor? Quem é digno de participar da Santa Ceia? Ninguém é digno, ninguém merece ser aceito por Deus e receber o perdão, nem mesmo cristão. Mas pela fé somos aceitos e perdoados por Deus. A fé em Jesus nos torna dignos de participar da Santa Ceia. São dignos todos os que possuem fé nas palavras, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados.
Isso. Então, ó, a pergunta primeira é: quem é digno? Se nós olharmos que a Santa Ceia, ela é para pessoas, né, boas, pessoas perfeitas, santas, então ninguém é digno, porque não há justo sobre a terra. Mas, se nós olhamos, né, que a Santa Ceia foi dada, por exemplo, para pessoas pecadoras, pessoas que a princípio, né, não gozavam Judas tomou a Santa Ceia. Né? A questão é, o quão sério ele levou a palavra de Jesus? Ele não levou a sério. Né? E aconteceu o que aconteceu. Então, nós precisamos levar a sério as palavras de Jesus. O apóstolo Paulo fala, né, como sofreram aqueles cristãos lá na cidade de Corinto. Porque alguns deles duvidaram da palavra de Jesus e deixaram de receber a bênção que o Senhor Jesus estava oferecendo. Né? Vamos ver aqui. Pode ler esse aqui, ó. Como? Como devemos nos preparar para a Santa Ceia? Alguns cristãos costumam jejuar, não comer, antes de participar da Santa Ceia. Outros costumam vestir roupa especial na ocasião. Se alguém quer fazer isso de vontade, ele o pode, mas ninguém é obrigado. É aconselhável, porém, comparecer à Santa Ceia decentemente vestido, limpo e arrumado. Mas isso é apenas um preparo externo, por fora. O verdadeiro preparo acontece no coração, quando o cristão se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo. Quem não se arrepende dos pecados e não crê em Jesus não está preparado para a Santa Ceia. Isso, tá? Então, verdadeiro preparo, é isso que vocês, né, estarão pensando daqui para frente. É isso que eu estou exigindo que vocês reflitam muito bem. O verdadeiro preparo. Né? Jejuar pode? Pode. Precisa falar para todo mundo que você está jejuando? Não. Se você meditou, se você estudou sobre o jejum, eu escrevi recentemente um artigo, né, sobre o jejum, compartilhei. Então, se você entende o que seja o jejum e você faz o jejum antes de vir para a Santa Ceia, tudo bem. Mas não precisa vir desfigurado. Ah, eu estou de jejum, pastor. Olha, minha testa toda suja. Olha como é que eu estou com, né, marcas no rosto, marcas profundas. Nem vem, nem vem. Por quê? Você não entendeu nem o jejum e nem está preparado para a Santa Ceia. Né? Agora, aquele que entendeu a função, o valor do jejum, ou seja, é um encontro, é me preparar para estar na presença do Senhor. É um modo de mortificar a minha carne, mas sem me ferir, sem causar dano ao meu corpo. Dano no sentido assim, de faltar nutrientes, de passar problemas de saúde. Né? Isso não, isso a Bíblia não aprova. Então, cuidar também de outro aspecto é cuidar da nossa roupa. Ah, pastor, mas com que roupa eu vou? Não tenho roupa. Provavelmente tem. Né? É uma roupa que não esteja rasgada, né? Uma roupa que não esteja suja, toda bagunçada. Porque você for para a escola, você não vai desse jeito. Se você fosse passear numa loja, num shopping, você não iria daquele jeito. Então, pensa, se o lugar é importante, se as pessoas com quem eu vou me encontrar são importantes para mim, eu vou me vestir à altura. Eu vou me vestir com cuidado, com zelo. Né? Ah, eu tenho que ir de roupa nova? Não precisa. Uma roupa bem limpinha, bem organizada, bem arrumada, né, dignifica a pessoa que o veste. Né? Que a veste, por exemplo. E aí vira para a Santa Ceia. E o melhor de todo o preparo que diz nosso texto é coração confiante nas palavras de Jesus. Quem duvida das palavras de Jesus pode vir do jeito que quiser colocar, não está preparado. O principal é confiar nas palavras de Jesus. Muito bem. Deixa eu colocar aqui onde eu estou. Isso. O que cada comungante deve fazer antes de participar da Santa Ceia? Né? Vamos ler esse texto aí abaixo. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Deixa eu já achá-lo aqui. 1 Coríntios 11,
28. Aqui. Aí está o texto. Estão vendo? Sim ou não? Sim. Então vamos lá, 27 e 28, né? Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Culpado, né? Será culpado pelo sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma e beba do pão e do cálice, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Entenderam? Sim. Vou perguntar de novo, ó. Que cada um examine, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ficou claro, Gabriel? Sim. Ficou claro, Ezequiel? Sim. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, o apóstolo Paulo recomenda, nesse texto, que cada comungante se examine. Quem não compreende o que é a Santa Ceia não deve crer no seu proveito e participa para o seu juízo. Tá? Como devemos examinar com as seguintes perguntas? Tá? Aí vem a pergunta, pode ler, Ezequiel? Pergunta 4. Perdão, a 1. Estou arrependido dos meus pecados? Continua. Creio que Jesus é meu Salvador, que me dá o seu corpo e o seu sangue para o perdão dos meus pecados. Quero esforçar-me com a ajuda de Deus para melhorar minha vida cristã. Percebe que essas 3 perguntas aqui, elas estão no culto já, né? Já se deram conta? Ah, tá. Hein? Se deram conta de que as perguntas já estão no culto? Sim ou não? Não sei, não entendi. Essas perguntas, vou botar aqui elas ampliadas, ó. Essas perguntas já estão no culto. Lembra que na confissão e absolvição eu pergunto a vocês: você reconhece que é pecador? Ah, é. Está arrependido? Você crê que Jesus Cristo você crê no perdão suficiente em Cristo Jesus? Olha só. Creio que Jesus é o meu Salvador, que me dá o corpo e o sangue para perdão dos meus pecados. Então ali, lógico, está mais específico porque é para a Santa Ceia. Mas de certa maneira essas perguntas já foram feitas. Então, diante daquela resposta que você deu na primeira parte do culto, você deve vir para essa última parte já com um pensamento mais formado, com um exame mais apurado. E a minha dica, né, eu deixo aí para vocês, ó. Peguem esse texto, copia ou faz um print, né, ou tira, faz uma cópia, um xerox e escreve lá na tua Bíblia, né? Num lugar onde você vai ver sempre a cada culto. Vou fazer meu exame de consciência. Eu estou arrependido dos meus pecados? Eu disse para o pastor que sim, né? Então, está validado? Está validado. Se eu estou arrependido, está validado. Creio que Jesus é o meu Salvador? Eu disse há pouco, eu disse que sim. Então, se eu não estava brincando, então continua firme, está validado, né? Quero me esforçar para melhorar a minha vida? De novo, eu respondi, né, que sim, né? Diz ali a nota, ó. Olha a nota que está dizendo, ó. Com o objetivo de ajudar as pessoas nas congregações para a Santa Ceia, Lutero escreveu o questionário cristão que se encontra ao final do Catecismo Menor. Então, aquele questionário cristão que eu mostrei para vocês.
Cada comungante deve examinar-se com as seguintes perguntas, né? É um exame de consciência. De novo, não, essa aqui? Não, perdão, aqui. A quem não se deve dar a Santa Ceia? Opa! Aí agora eu acho que eu respondo aquela questão do Gabriel. Pode ler, Gabriel, bem alto? Sim. A quem não se deve dar a Santa Ceia? A Santa Ceia não deve ser dada a 1. Pessoas que não são cristãs. 2. Pessoas que pertencem a outra religião. 3. Pessoas que vivem abertamente em pecado, não se arrependem e não querem corrigir-se. 4. Pessoas que não receberam a instrução necessária. 5. Crianças e pessoas incapazes de se examinarem. E 6. Cristãos que se desentenderam com as outras pessoas e não fizeram as pazes. Vamos lá. Quero que vocês entendam cada uma das afirmações. A quem não se deve dar a Santa Ceia? Pessoa que não é cristã. Por que não se deveria dar Santa Ceia para quem não é cristão? Porque elas têm um entendimento diferente da Santa Ceia. Porque o entendimento é diferente. Ele pode vir para a Santa Ceia, porque tá chamando lá meu primo, minha prima, tá indo todo mundo lá para frente, eu vou lá comer. Pô, o culto demorou pra caramba mesmo, né? O culto tá demorando bastante, então eu vou lá logo comer aquele pedacinho de pão lá e tomar um vinho para poder ver se, né, mata a fome aqui, aguenta até a hora do almoço. Não é? Ele não entende, ele não tem temor, ele não tem compreensão. Então, para ele é só comer alguma coisa ali rápido para poder matar a fome. 2. Pessoas que pertencem a outras igrejas, outra religião. Por quê? Quem responde? É uma resposta parecida com a da primeira, né? Elas não Isso. têm o mesmo entendimento. Isso, né? Se eu estou na igreja e aí o Gabriel está aqui na congregação, ele convida o amigo dele. O amigo dele é espírita, né? O amigo dele talvez seja de um outro entendimento. Por exemplo, um pentecostal é cristão, ele crê em Jesus, né? Mas ele tem um entendimento como nós acerca da Santa Ceia? Não, não é garantia, né? Então eles devem participar? Não. Porque se a pessoa está abençoada, ela recebeu a bênção pela pregação da palavra, recebeu a bênção pelo momento de confraternização, recebeu a bênção pela absolvição de pecados, e aí eu vou jogar tudo fora porque não, porque eu quero que ele participe do meu culto, participe da minha igreja, e ele tem que ir na Santa Ceia. Não, não é verdade, né? Então muita gente pode vir participar da igreja, mas não precisa necessariamente ir para a Santa Ceia, tá? Que a gente cuide para com quem a gente está dividindo a Santa Ceia do Senhor. Ponto 3. Porque pessoas que vivem abertamente em pecado não se arrependem e não querem corrigir-se, né? O que a gente vê isso acontecendo? É possível? Por que não pode dar Santa Ceia a essas pessoas? Ezequiel? Responde. Porque elas. Porque está escrito que para ter a Santa Ceia tem que se arrepender de pecados. Exato! Ezequiel, parabéns. Por quê? Porque é dito claramente que para participar da Santa Ceia devo me arrepender dos meus pecados. Se eu entendo que o meu modo de viver, né, com pecados que estão ali abertos, declarados, como é que isso acontece? O pastor vem, o pastor visita, o pastor ouve a história da vida, o pastor diz, olha, isso é pecado, você está em pecado. Mas aonde, pastor? Me mostra então, como é que isso vai garantir que isso é pecado? Tanta gente em volta de nós faz do jeito que eu faço, né? Então você vai na Escritura e você mostra à luz da Escritura o que está errado, onde está o erro dessa pessoa. E ele tem que te ouvir, né? Ou que você, pelo menos, deve reter essa pessoa à Santa Ceia, né?
para que ele não receba juízo. Ponto 4, Gabriel. As pessoas que não receberam a instrução necessária não entendem a Santa Ceia. Elas não sabem que é para a remissão do pecado, não sabem que é vida e a salvação. Isso mesmo, tá? Então, pessoas que não receberam a instrução, por quê? Porque elas não estão seguras, né? Não estão asseguradas daquilo que a Santa Ceia promete. Ponto 5, Ezequiel. Crianças e pessoas incapazes de se examinarem. Entendem por que eu não ofereço Santa Ceia para o Davi, nem para o Isaac, nem para os menores? Eles não são capazes de se examinarem. Ah, quer dizer que agora os confirmandos são capazes e que não vão errar mais. Não, não é isso. Significa que quando vocês errarem, vocês já receberam a instrução e sabem onde buscar perdão. E sabem onde se reconciliar com a outra pessoa. Né? Então a gente deve fazer isso. Evitar oferecer para crianças e bebês de colo, né? Não dar Santa Ceia para eles. Pessoas estranhas da congregação também que não confessam a fé cristã ou não confessam como nós a fé cristã, as pessoas também são barradas da Santa Comunhão. E por fim, Gabriel, ponto 6. Esse que me pegou de surpresa, eu não imaginava isso. Tipo, Ah, achei um pouco específico, entendeu? lê bem alto. Ler cristãos que se entenderam com outras pessoas e não fizeram as pazes. Isso. Tá? Por quê, gente? Aqui tem uma situação, deixa eu até falar aqui um detalhe. Se você brigou com alguém, tá? E buscou fazer as pazes, mas ainda não conseguiu, e a essa pessoa ela te feriu, te machucou profundamente, né? Você está magoado. Mas você entende que é necessário mudar, entende que é necessário agir de um modo diferente. Ou seja, você está sofrendo, é esse que é o ponto, você está sofrendo por uma condição de briga, de desentendimento. Como é que a gente sabe isso? Não é simplesmente lá e encostando o dedo, mas é ouvindo como vocês falam, como vocês expressam, como vocês demonstram que aquilo que aconteceu, que houve, né, a raiz do desentendimento, que você não é a parte culpada. Tá? E que você pretende preservar o bem da família. Né? Vamos dizer assim, alguém que aprontou muito sério comigo, que feriu meus filhos, que porventura feriu a minha esposa, né? É difícil, é muito difícil. Né? A gente simplesmente ficar sorrindo e levantar a mãozinha e falar oi, tchau, até mais. Né? É muito complicado. Mas, né, se ele me pede perdão de maneira honesta e sincera, eu devo perdoá-lo. Né? Enquanto eu não estou fazendo as pazes, mas eu quero perdoar, e eu fui ferido, e eu não estou conseguindo força, né? Eu digo, converse com o pastor, e sob a orientação do pastor, continue participando da Santa Ceia, porque a gente vai sondar os corações, a gente vai fazer perguntas, para saber, pela sua resposta, se você está sendo honesto, está sendo mentiroso, se você de fato está sofrendo por causa daquela briga, né? E se aquela briga era de alguém que te fazia mal, alguém que fazia bem. Né? Tudo isso a gente leva em conta também. Certo? Ezequiel, pode ler? Que dois costumes são observados na Igreja Luterana quanto à Santa Ceia. A Santa Ceia somente é dada a pessoas que receberam instrução suficiente e são membros da Igreja. Recomenda-se que todos os comungantes façam a sua inscrição junto ao pastor ou a pessoas encarregadas antes de participarem da Santa Ceia. Isso. Vou começar pelo segundo costume, tá? Recomenda-se, tá? Então a recomendação não é uma obrigação. Que cada um dos comungantes faça sua inscrição. Por quê? Porque, primeiramente, se você vai fazer sua inscrição, se é uma equipe, a equipe conhece quem é e que não é da igreja.
Então é o primeiro aspecto. Já é um modo de conversar com a pessoa. Falar, olha, eu acho que você não deveria participar da Santa Ceia hoje. Ah, mas eu estou com vontade, né? Todo mundo vai. Sim, mas você não está instruído. Então, fica aqui, né? E depois a gente conversa. Ou, outras vezes, né? O pastor é quem faz todo esse trabalho. Então, é importante, de novo, perguntar e impedir que a pessoa participe enquanto antes possível. Porque se ele está ali pelo motivo certo, ele vai continuar participando. Mas se ele está ali pelo motivo errado, ele vai ficar muito chateado, que me tirou da Santa Ceia, povo hipócrita, né? Então coisas assim, deixa aí. Pelo menos ele não vai receber maldição sobre si, tá? E a primeira parte ali, a Santa Ceia é visivelmente, né? Somente é dada a pessoas que receberam a instrução. Então, por isso que nós, pastores, buscamos entrevistar, perguntar o que o outro crê acerca da Santa Ceia. Porque se tiver errado, nós precisamos orientar do jeito certo e impedir que o outro tome a Santa Ceia para evitar que ele receba sobre si juízo e condenação. Certo? Muito bem. Acabamos aqui nossa tarefa. Eu vou de novo aqui, eu vou apresentar para vocês só atividade 31, tá? E aí eu quero que vocês respondam esse material e me mandem. Fechou? Ok. Tá acabando aqui a aula e eu vou ter atividade com os adolescentes, com os jovens daqui a pouco. Então nós vamos encerrar por aqui a nossa. Amém.